solta o cilício dos ombros e descalça o sapato dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Essa palavra de Deus para o profeta Isaías, que por 3 anos ele vai pregar nu e descalço. Mas eu queria lembrar algo para chegar nesse nível. Primeiro, o profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, é um profeta. E a Bíblia diz no capítulo 5 que ele prega sobre 6 ais de Deus para o povo. Ai dos que buscam ter casas e casas e viver isoladamente. Ai dos que têm coragem para beber vinho e bebida forte misturada. Ai daqueles que tratam o bem pelo mal, e o mal como se fosse o bem, o doce pelo amargo, e o amargo pelo doce. Ai daquele que investe a justiça, que recebe presente dos ímpios para fazer injustiça aos justos, aos pequenos. Ai daqueles. Mas no capítulo 6, o profeta diz: ai de mim. No capítulo 5, 6 ais. No capítulo 6, o 7º ai, ele diz: ai de mim. Porque o número 7 representa Deus, e Deus só pode ser visto quando o que eu estou pregando é o que eu estou vivendo. E o profeta diz: ai de mim. E a partir dali, o Isaías é um novo profeta. Só que uma coisa interessante é que o fato de o pecador reconhecer o seu pecado ou não reconhecer, não altera a pregação aos pecadores. Ou seja, ainda que ele não tivesse admitido o ai de mim no capítulo 5, todos os ais de Deus contra o povo haveria de se cumprir, porque a palavra era de Deus e não do profeta. Mas mudado por reconhecer o seu pecado, Isaías diz: ai de mim. Purificado por Deus, ele começa agora a anunciar o Messias. Mas chega o capítulo 20, que agora ele não apenas reconhece o seu pecado, mas ele vai pregar nu e descalço. O que é isso? É quando você vai para o nível onde você não tem mais nada para ser revelado na sua vida, não tem nada escondido na sua vida. Você prega e não há nada escondido. Quando você prega ai, é tudo aquilo que as pessoas podem saber, é tudo aquilo que as pessoas podem conhecer. Mas quando o profeta prega nu e descalço, não tem nada mais para ser revelado. Eu quero profetizar que Deus vai nos levar num nível onde nós não teremos vergonha em profetizar, não teremos vergonha de anunciar o evangelho que expõe a nossa vergonha, a nossa fraqueza. Pelo contrário, faremos isso porque a nossa vergonha é para a glória de Deus. Mas no capítulo 53 ele vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Porque não adianta entrar no culto como esse, culto da vitória, e você vai ouvir palavra do início ao fim. Mas o que vai adiantar se você ouvir alguém que prega duro e prega firme, que prega contra o pecado? Ou se você ouvir alguém que se expõe, que reconhece as suas falhas? Ou quem sabe alguém mais transparente ainda, que te constranja com tamanha transparência? Nada adiantará se você não dá crédito à pregação. Por isso eu quero declarar nessa noite que você foi escolhido para dar crédito à pregação do Senhor. Porque Jesus, no Evangelho de Marcos capítulo 4 versículo 2, ele diz: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam, mas não entenda, para que entendendo, não se arrependa dos seus pecados. Jesus estava dizendo: tem hora que eu prego para ninguém entender, tem hora que eu prego para aqueles que não vão entender, porque serão tratados pelo seu pecado. Mas a Bíblia diz que os discípulos não tinham entendido, mas foram até Jesus porque tinha intimidade para dizer: eu não aceito sair de um culto onde eu não entendo a palavra. Se o culto terminar e eu não entender a palavra, eu vou para a intimidade com ele, vou dizer: Senhor, eu não entendi aquela palavra, mas uma coisa eu aprendi: se eu não entender a palavra, alguma coisa está errado, algo precisa ser tratado em mim. Então eu vou para a intimidade com Deus. Levante sua mão, quero profetizar nessa noite. Hoje é noite de avivamento, de revelação, de confirmação de palavra, de Deus abrir o nosso entendimento para o que Ele quer fazer e falar. Deus quer nos elevar para um nível que é muito mais do que reconhecer o nosso pecado, é ser capaz de ser tão
tão transparente, a ponto da nossa vergonha incomodar o mundo lá fora, mas Deus ser glorificado. Pai, nessa noite nós oramos a Ti e declaramos: esse culto é para Jesus, a glória é para Jesus, cada glória a Deus, cada aleluia, cada palma, cada nota, cada canção, é tudo para Jesus, é tudo para Jesus, é tudo para Jesus. A Ti toda honra, louvor e glória. O Deus que muda a nossa história e coloca a palavra dele na nossa boca e nos dá autoridade para profetizar, mas nos dá também a capacidade para viver o que é profetizado, para declarar, porque assim Jesus estava lembrando quando o profeta prega nu e mostra a sua vergonha. Eu revelo a vergonha do meu povo, mas o propósito não é revelar vergonha, é lembrar que tudo começou com uma intimidade na qual não havia vergonha. Quando o homem Deus conversava no jardim, não havia vergonha, porque tinha uma intimidade profunda. E é isso que nós profetizamos nessa noite, uma noite de intimidade com Deus, uma noite de intimidade com a palavra, para a glória de Jesus. Quem toma posse, aplauda o Senhor, diga aleluia. Segundo é para Jesus, é para Jesus, é para Jesus, é para Jesus, é para Jesus. Se essa palma é para Jesus, diga: é para Jesus, é para Jesus. Vai, bate palma e diga: é para Jesus.